Estou aqui no centro de Katmandu. A gente gostaria de partilhar, e eu vou tentar ser bastante sucinto naquilo que vos direi. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em um versículo que está no livro de Êxodo, no capítulo 19. Mas, para que você possa situar-se essa cena, nós vamos ler desde o verso 1. Aí a gente tem condições de poder, de forma simples, compreender o texto. Verso 1, vamos ver o que a Bíblia diz. Êxodo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia, chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai. E Israel se acampou ali no deserto em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Amém. Se possível, feche seus olhinhos uma vez mais, por favor. Paizinho majestoso, mais uma vez nós lemos a Tua palavra. Mediante aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, tem nos ministrado diariamente, cotidianamente, através dos seus ensinos, nós queremos nos deleitar neles uma vez mais e poder ouvir a Tua voz, a Tua ministração, que enquanto eu estiver a falar, Teu Espírito possa nos ensinar, pois tudo que posso é conduzir o Teu povo naquilo que colocaste em minha alma. Mas o aprendizado só é possível se o Teu Espírito Santo, Senhor, for o nosso mestre, nosso professor esta noite. Então nos submetemos à Sua vontade, nos inclinamos à Sua voz, como alunos aos pés do professor, como filhos aos pés dos seus pais. Nós queremos aprender o máximo que pudermos de Ti, Senhor, para que em tudo possamos alcançar a vitória e possamos ter a fé necessária para vencer esse mundo mal, para que possamos ter a fé necessária para trazer, Senhor, aquilo que Teu Filho Jesus já conquistou por nós na cruz, através do Seu sangue, e trazer a saúde para os nossos corpos doentes, trazer a vida para os nossos corpos que estão morrendo, trazer saúde para a Tua filhinha que está lá em Barretos. Ó Senhor, Tu sabes, a pastora Jaqueline, embora já esteja no quarto, preparando para um novo tempo de tratamento, Senhor, nós acreditamos que Tu és o Deus que pode unir todas as coisas, Tu pode fechar feridas, Tu pode transformar a saúde dela que está debilitada em uma saúde perfeitamente nova. Tu podes fazer isso. E principalmente digo que Tu podes, Senhor, porque já foi feito. Jesus já conquistou isso na cruz e foi o Senhor que disse isso. Por isso, Paizinho, é que nós sempre lhe pedimos e reivindicamos esse milagre, porque já foi nos dado essa oportunidade e esse direito de crer em Ti e crer no que Tu fazes. É por isso que nós simplesmente oramos crendo e Te agradecemos não poucas vezes,
porque já vimos muito do que fizestes. Quantas pessoas aqui esta noite, Pai, são testemunhas de que o Senhor operou milagres quando não tinha mais jeito e o Senhor operou. Então não é difícil para Ti, e nós continuamos esperando em Ti, acreditando que do Senhor vem a nossa vitória, e a vitória da Tua filhinha e das outras Tuas filhas que também estão enfermas, e filhos Teus que não estão aqui hoje por ocasiões de enfermidade. Eu rogo o Seu favor em nome de Jesus, e Te agradeço por nos ouvir uma vez mais, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, esta é a quinta noite onde trabalhamos esses princípios do reino. E às vezes as pessoas podem se perguntar por que a Boas Novas ou o pastor fala tanto sobre reino, quer que a gente aprenda tanto sobre o reino. Sabe, existem alguns valores bíblicos que precisam ser descobertos. O apóstolo Paulo disse algo interessante certa vez. Se você procurar na sua Bíblia, você vai perceber que ele, escrevendo aos Gálatas, ele quis dar aos Gálatas um certo sentido do que significa servir a Deus. Qual é o verdadeiro significado de ser filho de Deus. E no capítulo 4, ele nos ensina que a criança, o menino, ele, enquanto criança, ele tem a mesma condição daquele que é escravo na casa deste. Isto é, ele está usando a metáfora do tempo em que eles viviam, que as leis permitiam possuir escravos. Então ele diz que os direitos que um escravo tem se iguala ao direito que um filho menino tem. Portanto, ele diz que esse menino só passa a ter os direitos acima dos direitos do escravo quando ele assume ou tem uma idade de maturidade, onde ele passa a ser dono de si mesmo. Mas enquanto ele precisar de um curador, de um tutor, de um pai, de um mentor, então ele não tem condições de herdar a herança nos quais seus pais agasalharam para ele. Portanto, tudo que ele tem é de viver no mesmo nível que um escravo vive. Não no sentido de serviço, mas no sentido dos benefícios, dos direitos. Então, quando Paulo está falando isso, ele também quer nos ensinar que muitos de nós não conseguimos herdar ou absorver ou viver os benefícios do reino, de tudo aquilo que Jesus nos deu, por conta de nossa imaturidade na palavra, por conta de não compreendê-la, por quanto sermos ainda meninos quanto ao conhecimento do Evangelho. Certa feita, o apóstolo Paulo disse que muitos dentro da casa do Senhor já deveriam ser mestres, mas ao contrário, ainda necessitam de leite para que possam crescer e amadurecer. O escritor aos Hebreus também cita a mesma coisa. Admira-se que já deveriam estar ensinando tais coisas e não necessitando de que alguém vos ensine. E quando eles citam isso, é claro, são vastos os assuntos envolvendo essas falas, mas se aplica também à nossa maturidade enquanto que conhecimento das coisas do reino de Deus. E como já vos disse desde o início, o reino é necessário compreendê-lo, é necessário descobri-lo, compreendê-lo e praticá-lo, para que assim fazendo, todas as coisas concernentes ao reino, os benefícios que ele possui, do que Jesus já conquistou na cruz, eles possam ser trazidos à nossa vida, sim, a partir desse conhecimento. Mas enquanto a gente não consegue compreender, então nós somos como meninos, que têm o mesmo direito que o escravo. Não conseguimos absorver mais do que aquilo que nos é necessário para a vida diária. E é interessante isso, porque se coaduna com as palavras de Jesus, quando falava sobre o conhecimento do seu reino e o que impede as pessoas de receberem os benefícios. E diga-se de passagem, queremos tantos benefícios do reino, mas como poderemos recebê-los se a gente não consegue compreendê-lo de maneira alguma? Perceba o que Jesus ensina. Você pode olhar aí na sua Bíblia, eu repito essas mesmas palavras de Jesus, justamente para que a gente possa ir além do que tem. Mateus, no capítulo 13, por exemplo, no verso 11, esse texto é maravilhoso, que fala da parábola do semeador e de outras parábolas que seguem essa mesma. No verso 11, Jesus diz assim: respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado.
Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvides e não ouviram. O que Jesus está dizendo é que a compreensão dos seus ensinos é de fundamental importância para que não apenas tenhamos condições de viver os seus princípios, mas mais do que isso, vivendo-os, possamos receber os benefícios dessa vivência. É isso que Paulo quer dizer, que nós podemos ser filhos de Deus, mas se não atingirmos um nível de conhecimento, de maturidade, de entendimento no Evangelho, não conseguimos absorver as bênçãos que o Evangelho possui, entende? É como se, por exemplo, o Evangelho fosse uma grande bula médica e nós precisássemos do remédio que essa bula indica. Se não compreendermos os efeitos e como tomar a posologia desse remédio, se não tivermos entendimento disso, podemos até nos empapuçar dele, mas ele não vai produzir o efeito necessário. Tem gente que acha, por exemplo, usando essa analogia de remédios, tem gente que acha que a quantidade de remédio tomada de uma só vez é o suficiente para curá-lo, quando ele deveria entender que é um processo, um após o outro, no tempo determinado. Então, partindo desse princípio, assim é a palavra de Deus também. Lê-la sem compreendê-la não resolve nada. Mergulhar de cabeça e buscar tudo que tem aqui, ler diuturnamente, sem compreender o que está dito, é simplesmente mais uma leitura. É por isso que o salmista, quando canta com emoção, ele faz isso com esmero, dando-nos uma lição importante. Ele diz que feliz, sim, é saudável, é produtivo, é abençoado aquele que não só ouve a palavra, mas que medita na palavra dia e noite. E o que faz assim é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, cujas raízes estão abastecidas por aquelas águas. Estes dão seu fruto na estação própria e as folhas não caem. Portanto, não é apenas o ler, mas é o compreender o que a palavra diz. E a compreensão vem através da meditação. A meditação é você pegar um texto e lê-lo e dizer: o Espírito Santo me ensina isso aqui, revela ao meu coração a tua vontade nesse texto, ainda que seja uma genealogia. E olha, se tem uma coisa interessante, é a vontade que o Espírito Santo tem de que a gente conheça o Evangelho de Jesus. Afinal de contas, foi Jesus quem disse que quando ele viesse, ele nos ensinaria todas as coisas, mas a gente busca recursos em todos os lugares. Quantos de nós, ao invés de buscar o entendimento da palavra e conhecer os mistérios do reino e buscar nele essa compreensão, nos debruçamos, por exemplo, diante de uma tela bonita de um computador e perguntamos ao Espírito Google para que ele possa nos ensinar, não é? E dá um Google e o Google traz uma série de ensinos acerca daquilo que a gente espera, quando na verdade deveríamos dar um clique, sim, mas em conexão com o Espírito Santo, e dizer: Senhor, ensina-nos, e esteja certo que Ele tem mais vontade de que você cresça e aprenda do que você mesmo, ou eu mesmo, crescer e aprender, entende? Portanto, é necessário que a gente mergulhe, mas mergulhe debaixo da orientação do Espírito Santo e mediante a explicação dele. É por isso que estou trabalhando o reino tão maciçamente, com tanta veemência, e certamente iremos isso ao longo desse ano, creio, mergulhando, compreendendo, até que isso seja uma verdade explícita a nós, sabe? Até que o reino não seja uma teologia, até que o reino não seja um método simplesmente de informações sobre o futuro, até que o reino não seja simplesmente uma mensagem
de Jesus, como é no coração da maioria das pessoas. Portanto, quando isso se tornar uma verdade tão pujante, tão verdadeira, tão equânime, tão assim, palpável, nós não podemos deixar de ensinar. Porque só podemos tornar bons ensinadores quando o verdadeiro ensino fizer efeito em nossa vida, de maneira prática, abundante e poderosa. Sabe? É fundamental. Em uma das minhas viagens, e diga-se de passagem, só para você se alegrar comigo, embora não terminou todo o processo, mas hoje eu recebi um e-mail e eu fiquei muito feliz agora à tarde, onde a minha viagem ao Paquistão já está com a porta aberta, tudo planejado para o dia 4 de junho, nós pisarmos naquela terra para a glória de Jesus. Então isso é uma bênção de Deus, sabe? Eu estou feliz. O rostinho da minha esposa não ficou tão feliz quando eu disse, mas eu estou feliz e o Senhor certamente já está encaminhando tudo. Mas em uma dessas minhas viagens, eu estava em uma ministração a um grupo de pastores, e depois de ensinar vários dias sobre reino, sobre servidão, sobre viver o Evangelho, como o Evangelho é, teve um momento da ceia e uma celebração de almoço muito legal. Vários pastores asiáticos, indianos, nepales, outros paquistaneses, outros de outros países, e principalmente naquele ambiente de almoço, logo depois da ceia, então fizemos a oração e nós havíamos contratado um buffet muito moderno, muito chique, para poder servir as pessoas lá. Pensa num negócio ajeitado, um caldeirãozão gigantesco assim, cozinhado no chão, cheio de arroz e frango, um trem ajeitado, uma outra botija enorme assim de coalhada com cebola e alho. Pensa um trem gostoso, irmão, que só o sangue de Jesus para nos purificar daquilo depois. E aquele negócio tudo lá, e a gente foi para almoçar. Então nos conduziram, nós tínhamos locado um ambiente, e os pastores prepararam uma mesa enorme, grandona assim, colocaram uma toalha branca, onde cabia ali umas 20 pessoas mais ou menos, e separaram os lugares para mim e para outros pastores que comigo estavam no Brasil, e outros irmãos aqui também, de modo que, quando chegamos a essa mesa, legal, aí deram-me o prato e encabeçamos uma fila, fomos para a fila, e outros pastores também, e tinha 170 e poucas pessoas, e aí pegamos a comida e fomos para aquele lugar onde íamos nos assentar. Outros pastores já sentaram e já iam comendo logo, eles são muito animadinhos, mete a mão assim, pega aquela coalhada e mistura no arroz, sabe? É um trem esquisito, irmão. Coalhada de leite com cebola e alho picado. Pensa um trem assim, picante, sabe? E com um cheiro maravilhoso, assim, extraordinário. E aí pega tudo com a mão assim e mistura tudo e come gostoso. Então foi tão linda essa cena, mas interessante que logo que a gente chega ali, eu percebi, já estavam comendo, e eu achei bonito aquele lugar, mas achei estranho, porque aqueles pastores estavam sentados à mesa, outros estavam ali, foram se ajeitando nas cadeiras, não tinha mesas para todos, tinha apenas uma mesa grande com a toalha branca, e aí várias outras cadeiras, eles foram sentando com o pratinho na mão, e eu olhei que do lado de fora, tipo assim, tinha uma porta bem grande, e na calçada, no hall do lado de fora, tinha muitos deles sentados no chão. Só que, curiosidade, eles não tinham pratos na mão. Eles tinham o que eu vi na mesa, evidente, nessa época eu não sabia para que significava folhas de bananeiras, então tinha um monte de folha de bananeira assim, e os pratos. E os que podiam pegar pratos, pegavam pratos. E os outros, embora tinha pratos para eles, mas eles pegaram folhas de bananeiras e sentaram-se do lado de fora. E eu coloquei o prato ali, eu fiquei olhando aqueles pastores comendo gostoso, olhei aqueles outros sentados nas cadeiras comendo gostoso, aqueles outros lá com a folha de bananeira na mão e a coalhada no chão assim, e eu perguntei ao pastor Peter, por que essa mesa aqui para nós? E ele disse assim, pastor, é que a gente quer honrar os pastores que veio do Brasil, além de vocês cuidar da gente, tal, estamos aqui, então a gente é um momento de honra para vocês. Eu digo, legal, que bênção, legal, mas por que esses outros pastores aí estão nas cadeiras? E ele disse, porque além de não ter mesa, pastor, as mesas são
para honrar. Eu digo sim, então, honrar nós do Brasil, mas e esses outros pastores indianos que estão aqui conosco? E ele disse, na verdade é que esses pastores são casta alta, então eles estão aqui na mesa junto com os senhores, são a casta alta. E eu digo aqueles que estão nas cadeiras, eles dizem, aqueles ali são os pastores da casta baixa, então não tem mesa para eles, e mesmo que tivesse, não iam sentar na mesa. Eu disse, e aqueles que estão lá do lado de fora? Ele diz, aqueles lá são Dalits, pastor. Você lembra aqueles que nós visitamos lá na casa onde minha mãe mora, naquela região? E eu digo, sim, mas por que eles não estão aqui dentro e não estão com um prato, pelo menos, estão com as folhas de bananeira? E ele diz, porque são Dalits. Dalits não pode comer em prato, Dalit não faz parte da nossa cultura, Dalit não é gente, Dalit, eles são pastores porque Deus é misericordioso, mas eles vivem num grupo e não vivem no outro. O casta baixa está aqui, o casta alta está ali, e não se mistura. Eu disse, mas eu estou há pelo menos 3 dias vos ensinando que o Evangelho rompeu com essas barreiras e acabou o muro de separação. Não há escravo, nem livre, não há servo, nem cita, nem tátaro, nem grego, nem judeu. Somos todos um em Cristo. Não há mais nada disso, irmão. Somos todos iguais. E ele disse, sim, pastor, mas a nossa cultura, o senhor sabe, aqui é dividida por castas. E não tem como mudar isso. É 5.000 anos de cultura. Eu digo, é verdade. Não há como mudar. Então eu me sentei, meu coração se encheu de tristeza e disse, Senhor, eu ensinei aqui 4 dias, não adiantou nada, nada. Então o Senhor soprou no meu ouvido uma fala. O Espírito Santo me disse assim, filho, viver é mais importante do que falar. Uau, aquilo desceu no meu coração e eu digo, então me ensina a viver, Senhor. E tomei aquele prato na mão, me levantei daquela cadeira e fui lá onde estavam os irmãos que serviam, devolvi aquela comida, não tinha mexido ainda, não tinha pegado a coalhada porque não dou conta de comer aquilo, então devolvi e peguei uma folha de bananeira, coloquei um bocado de arroz nela e fui lá onde estavam os Dalits e cheguei junto a eles e sentei-me no chão junto a eles. Aí eles, perto que eu sentei, ele se afastou assim, porque afinal de contas, ele é Dalit, ele ia me contaminar. Então eu fui mais para perto dele, ele se afastou um pouquinho mais. E quando eu vi que ele ia afastado de novo, eu meti a mão na folha de bananeira dele e peguei um bocado daquela arroz misturado com... Por isso que eu sei que é ruim, porque eu comi. Arroz misturado com coalhada, com cebola, e taquei na minha boca pela fé e comi. Ele olhou assustado assim para mim. E eu peguei a mim e ofereci para ele. Ele resistiu um pouquinho, mas pegou da minha comida. Então os outros se aproximou e quebrou aquele, sabe, aquela coisa. De repente eu comecei a ver Takeshi, Ginter, Toninho, os outros viram e fizeram o mesmo. Começaram a se levantar das mesas, os pastores da casta alta e os pastores da casta baixa, empurrar as carteiras e sentarem tudo ali no chão junto com os Dalits, e virou um grupo só. Acabou o muro naquele lugar, quebrou a barreira, porque viver o Evangelho é mais importante do que falar dele. As outras vezes que voltei e fizemos a mesma coisa no mesmo lugar, já não teve mais separação. Já não teve nem mais folha de bananeira, sabe? Foi tão lindo, porque isso é o Evangelho. E quando a gente começa a compreender o Evangelho do Reino, você começa a perceber que não há divisão e não há valores maiores uns para os outros do que geral. É um contexto igual para todos, entende? E é muito importante isso. Por isso, a palavra reino de Deus não é uma teologia, irmão. Não é simplesmente uma filosofia de Jesus. Ao contrário, ela está centrada em toda a Bíblia Sagrada. É um projeto de Deus desde que mundo é mundo. Desde que o planejamento começou lá na mente de Cristo, começou o planejamento do reino, como venho vos dizendo. E é interessante isso, sabe? Porque existem pelo menos 2 maneiras de se estabelecer um reino. Bem, a primeira não dá para dizer que seria estabelecimento de reino, mas de império, que é baseado na força, na truculência, conforme o mundo estabelece os seus governos, através da conquista, da massificação de pessoas, do domínio à força das pessoas, da escravização, do roubo do intelecto, essas coisas todas que a história conta quantos foram erguidos através da força, não é? Mas há um segundo jeito de se construir um reino, que é o jeito de Deus.
que é através da consciência, do amor, da prática, de um desenvolvimento do Evangelho. E é dentro dessa perspectiva que a gente está tentando te mostrar ao longo da Bíblia toda a ideia de Deus acerca de reino. Sabe, e o texto que li inicialmente, lá em Lucas, no capítulo 22, onde Jesus diz aos discípulos e consequentemente a nós: eu vos confio um reino, do jeito que o Pai me confiou, eu confio a vocês o mesmo reino. E o que Jesus estava dizendo é: do jeito que eu vivi, a forma que o Pai me confiou, o estilo de vida para viver nesse mundo de crueldade, eu também estou confiando a vocês o mesmo padrão, o mesmo estilo de vida, o mesmo jeito de viver, as mesmas características. Ele estava falando de um jeito de viver, de um princípio de vida, sabe, de uma cultura que pode ser absorvida e pode e deve ser vivida. Não meramente um ensino teológico abundante, onde você pode perscrutar os detalhes e de entendimento sem que viver. Ao contrário, Jesus nos leva a essa compreensão de uma maneira tão linda. E é perceptível que a igreja primitiva viveu e ensinou o reino em todo o tempo. Você vai ver isso ao longo dos meses vindouros. Agora, o grande problema é que depois do segundo século, a ideia de Jesus, as ministrações de Jesus e a prática do reino em que a igreja primitiva vivia foi se perdendo com o avanço dos conceitos teológicos, das explicações da divindade, de como o homem estava catalogando a divindade. Ele foi se perdendo, até que em 325 se tornou uma instituição, e a ideia de um reino se perdeu por séculos e viveu exclusivamente sobre o prisma de uma instituição do que foi o romanismo. Perceba que até então o conceito que se tem de entendimento de reino é totalmente abstrato. Tão abstrato que as pessoas não conseguem explicá-lo. Não estou dizendo de leigos, eu estou dizendo de liderança, eu estou dizendo de um corpo, de igrejas, de ministérios, que se perguntar o que é o reino, nós temos boas respostas teológicas, nós temos boas afirmações filosóficas, nós temos bons argumentos históricos, mas pecamos em não ter o exemplo de vida prática, porque esse conceito, como disse, não é um fundamento teológico, é um fundamento de prática. E é isso que Jesus veio ensinar. E eu louvo ao Espírito Santo e louvo a Deus, porque mesmo que a igreja de nossos dias esteja encontrando dificuldades para explicar através de sua própria vida, afinal de contas, foi o apóstolo Paulo quem disse que todos nós devemos ser uma carta lida diante das pessoas. Significa que a pregação do Evangelho, as boas novas do reino, deveriam ser muito mais vistas do que faladas, muito mais pelo mundo observada em nós, em atitudes, do que a verbalização, porque a verbalização traz o conhecimento, mas disso o mundo está cheio. Agora, de bom exemplo, de modelo, de prática, de testemunho, é o que falta. Eu tenho dito isso à igreja de larga abundância de vezes. Para se evangelizar alguém, e é uma prática que tento fazer diária, você gasta mais tempo desevangelizando do que evangelizando. Você gasta mais tempo tirando de dentro das pessoas as coisas erradas, os conceitos errados, os traumas e as repulsas quanto ao cristianismo do tempo presente, do que você semear a verdade do Evangelho. Entende? Por que chegamos a esse ponto? Porque o reino nos foi obscurecido de uma maneira tamanha. É por isso que a leitura inicial desta fase, desta noite, onde trabalhamos o texto, Deus disse a Israel: vocês serão um reino sacerdotal. Em Êxodo 19:6, ele afirma que além de um reino sacerdotal, uma nação santa, Deus está estabelecendo em Israel aqui o propósito primário de sua existência, sabe?
Deus está mostrando eles como que um exemplo para o mundo, como os mestres do mundo, como os precursores de um modelo extraordinário de vida, diferente do que o mundo conhecia até então. Mas para chegar a isso aqui, é uma construção. Como disse, ao longo de toda a Bíblia, há a ideia de Deus exalada de forma muito clara, ensinada de forma abundante sobre o reino de Deus. O grande problema é a gente olhar com a ótica do Espírito Santo. O reino de Deus está no Antigo Testamento, em todos os livros. Quem dera eu tivesse condições de mostrar para você, livro por livro, texto por texto, capítulo por capítulo. Mas eu vou tentar fazer uma síntese rápida aqui, em pelo menos, tá bom? Alguns livros, para não dizer que vou conduzir em todos. Mas perceba comigo, por favor. É interessante observar, quando a gente fala de reino no Novo Testamento, nós estamos falando de um reino fundamentado em amor e justiça. Os fundamentos do reino de Jesus, eles são feitos ou visivelmente claros: amor e justiça. Aquele que ama, pratica a justiça. Aquele que não ama, é injusto. Tudo no reino parte do princípio amor. Nada no reino funciona sem amor. O reino tem a sua base sólida, firmada em amor. É por isso que Jesus veio como prova desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, amor, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Prova de amor. Perceba, portanto, que é nessa base de amor que o reino é visivelmente exposto no Novo Testamento. Só que quando você apresenta o reino de Deus sob o prisma do Novo Testamento, e você lê de maneira rápida ou simplesmente uma leitura do Antigo Testamento, procurando o reino no Antigo Testamento, você vai se deparar com um contraste, com um paralelo contrastante, porque parece que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento, não é verdade? Alguns textos fazem as pessoas erroneamente interpretarem e tentarem teologizar Deus, mostrando um Deus catacúmeno, irado, bravio, mau, que se deleita com o sofrimento das pessoas, que ama ver a desordem, que planeja o mal sobre o mundo, enfim. Algumas linhas até vão tentar expor isso. Só que o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então como que pode isso? Qual é a explicação de tudo isso? Ora, quando a gente procura conhecer sobre a ideia de Deus, no princípio do que ele estava formando, reino, então tudo agora se esclarece. E quem dera eu pudesse achar esse tempo para tentar te explicar tudo, mas eu lhe garanto que vou tentar ser sucinto a ponto de você compreenda essa base inicial do que Deus estava construindo. Como acabei de vos dizer, não há um só livro em que não exponha a ideia do eterno. Bom, essa ideia é tão clara e você percebe esse desdobramento logo no início do Gênesis. Depois de que já trabalhamos esses capítulos iniciais do livro de Gênesis, você pode acompanhar a leitura se quiserdes. Lá no capítulo 6 de Gênesis, por exemplo, você vai destacar logo no versículo 7 a descrição de uma terra completamente caótica. Do versículo 5 ao versículo 7, é a descrição de uma terra sem o governo, completamente caótica, dominada pela promiscuidade, pela malignidade, pela corrupção do homem, que até a motivação de seus corações estava enegrecida pela dureza do pecado. Ou seja, um mundo sem volta, um mundo completamente destruído moralmente. Não havia nada dentro do homem que pudesse ter valor. E no versículo 8, de maneira imediata, você vê Deus olhando e dizendo: tem aí um rapaz, Noé. E Deus viu nele alguns valores interessantes. Esse cara parece ser um ET. Se não perceba, a Bíblia diz no versículo 8 que além de Noé ter achado graça aos olhos do Senhor, e ele achou graça justamente porque ele rejeitava o modelo de vida que o mundo tinha. Ele se angustiava de viver dessa forma. A Bíblia diz que ele era reto, justo
e perfeito em todos os seus caminhos. Quando a Bíblia diz perfeito, é em contraste com a super podridão que as pessoas tinham naquele tempo. Não é a perfeição que o Cristo tinha, mas a perfeição do contraste em que ele vivia no mundo mau. Em comparação com aqueles homens viviam, ele era perfeito. E por conta disso, ele se angustiava. E diz a Bíblia, nas palavras de Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, que ele foi o pregoeiro da justiça. E por causa de sua justiça, e por ter sido um pregoeiro da justiça, Deus disse a Noé: Noé, tu vai construir uma arca e vai salvar tu e tua família. E durante todo esse processo você percebe a construção, a destruição do mundo. E isso é um fato. Não há como negar esse fato. O mundo foi destruído pela ira de Deus através de um dilúvio, é verdade. Aí se vem a primeira pergunta: poxa, que Deus é esse? Um Deus que dá o seu filho no Novo Testamento para morrer? É um Deus que manda as águas matarem toda a população que tem na terra? Bem, o fato é que Deus olha para o Noé e percebe, primeiramente, uma terra caótica, o domínio do homem debaixo do pecado, de tal maneira que não há sequer lembrança de seu Criador. E por conta dessa malignidade tão imensa, de que o convívio do homem com os seres malignos era intenso, agora vem o juízo de Deus sobre esses homens. Afinal de contas, foi Deus quem disse: a morte vem mediante a fala para o Adão: se comerdes, a morte vai vir. E o salário do pecado é a morte. Então, Noé, como pregoeiro da justiça, anunciou que viria o julgamento. Mas ninguém deu crédito, nem mesmo seu avô Matusalém. Perceba, portanto, que dentro dessa cena dramática e triste, destaca algumas coisas boas. E qual seria essa? Bem, Deus estava vendo que, salvando Noé, que era um homem, diga comigo, justo, reto e perfeito em seus dias, Deus entende e diz assim: eu vou dar 3 razões pelo menos para que o mundo seja engolido pelo dilúvio. E a primeira razão que eu consigo ver nesse texto é que Deus queria imprimir nas gerações futuras, isto é, nos filhos e netos e as gerações de Noé, que há juízo para tudo aquilo que o homem fizer. Deus precisava imprimir isso. Por quê? Porque desde que o Adão foi expulso do jardim do Éden, nenhum juízo ainda havia caído sobre o homem. E pode ter enchido a terra de pessoas. Até então a graça, a misericórdia de Deus estava valendo. O Caim matou o Abel e saiu errante pelo caminho. E aí a Bíblia diz, no capítulo 4 de Gênesis, que ele mesmo disse: sairei errante para longe do Senhor, e qualquer um que me achar me matará. E ele dizia isso não apenas acerca de homens, mas também acerca de animais. Logo perceba que Deus é quem disse: fica tranquilo, você pecou, mas eu vou colocar um sinal em você, ninguém vai te matar. Logo agora vem o julgamento mediante todo esse acúmulo de pecado. E a pregação, é por isso que o apóstolo Paulo diz que o mundo, ignorando o jeito de Deus trabalhar através do seu reino, aprove Deus salvar o homem pela loucura da pregação do evangelho. Que coisa! Ele quer imprimir nas gerações futuras que ele é um Deus de amor, paciente, mas que é um Deus de juízo também, e que uma hora tem o acerto de contas, seja com quem for. Segundo, ele olha para o Noé e ele percebe que o Noé é um bom exemplo. É ou não é verdade? Você concorda comigo que o Noé é um bom exemplo? No mundo corrupto, tem um cara que é justo, reto, desvia do mal e é perfeito em seus caminhos. É um cara bom exemplo, é ou não é verdade? Então Deus olha para ele e diz: se ele é um cara de caráter, de bom exemplo, de santidade, que me ama, ele vai transferir isso para os filhos dele, e as gerações futuras
vão ter a oportunidade de começar de novo, baseado na justiça de Noé. Sabedores que têm um juízo, sabedores de que eu estou dando uma nova oportunidade, então, portanto, vão tentar viver que nem o pai. A terceira razão pela qual ele permite que a terra seja invadida pelas águas, e Deus queria oportunizar a geração posterior a Noé o privilégio e a oportunidade de iniciar um reino de justiça baseado em escolhas sob sua própria consciência. Uma prova de amor extraordinária. Quando Deus faz isso, Ele planta dentro do coração do homem o início de uma nação, o início de um povo saudável. Mas imediatamente, logo depois do capítulo 10, que é uma genealogia, você vai para o capítulo 11 de Gênesis, e a Bíblia conta a história no capítulo 11 dessas gerações vindouras, e fala desde o capítulo 10 de um homem chamado Nimrod, como já falei sobre ele aqui. E agora os homens, ao invés de construírem suas gerações a partir do conceito de justiça, retidão, caráter, santidade de Noé, eles constroem a partir dos seus corações. Isso prova de que o homem não precisa de mais nada para ele promover a maldade, ele só precisa de si mesmo. Se deixar o homem sozinho com ele mesmo, ele produz a maldade a partir dele mesmo. Afinal de contas, esvaziou-se o mundo. Tinha um homem justo com 3 filhos pequenos, ou pelo menos jovens, que cresceram sobre as vistas do pai, e só precisou deles mesmos para contaminar o mundo. E Nimrod passa a estabelecer uma ideia de governo. Sim, é verdade. Se você observar lá no capítulo 10 do livro de Gênesis, onde começa a falar desse indivíduo, do versículo 8 em diante, você vai ver que o texto diz: e Nimrod se tornou poderoso na terra, poderoso caçador diante de Deus sobre toda a terra. Mas é interessante que tem um autor, um homem muito conhecido do meio dos estudiosos, chamado Flávio Joséfo, um historiador dos tempos de Cristo. Esse cara escreve alguns relatos acerca desse tempo, e ele diz que Nimrod se tornou famoso porque era um grande caçador de homens diante do Altíssimo. Isto é, ele matava com todas as forças. Diz Joséfo que Nimrod edificou rios de sangue sob seu domínio. O que ele começou a fazer? Massificar as pessoas. Nimrod, embora esse cara aqui, eu estudei esse bichinho e procurei compreender as atitudes desse cara. Ele tem valores extraordinários dentro dele, mas infelizmente usou tudo para o mal. Quando você estuda a figura de Nimrod, você vai perceber 8 coisas nele. E a primeira coisa que você vai ver é ele desafiando Deus e caçando homens. Enquanto Deus disse a Noé: espalhem-se, encha a terra de pessoas, vivam em paz, frutifiquem, encham a terra, tenham vida, Nimrod desafiou Deus e foi tirando vidas, sabe, matando pessoas. Ele quis iniciar um império e iniciou o primeiro império global, na base da morte e da dor. Ele sucumbia às pessoas com base na morte e na dor. Foi dele que veio essa ideia de subserviência, isto é, serve-me, senão eu te mato. Serve-me, senão você não come. Foi de Nimrod. Foi através desse indivíduo que ele começou a plantar uma ideia de domínio sobre os fracos. Ele percebeu que as pessoas precisavam de liderança.
Então ele se aproveitou dessa necessidade de liderança e massificou os povos. De tal forma ele fez, que gerou dentro de si mesmo e transmitiu às pessoas um orgulho tamanho como uma afronta ao divino. Por isso começou a construção e edificação de deuses que ficassem debaixo do seu domínio. E a Bíblia diz que a proposta dele é: vamos construir uma cidade para nos fazer um nome, se tornar famoso na terra toda. Ou seja, amado e conhecido das massas. Mas de forma tão dantesca, Deus disse aos povos: espalhem-se pelas nações, vão pelos cantos remotos da terra e encham os lugares. Então vem o Nimrod e diz: gente, alguns séculos atrás, o mundo encheu-se de água e morreu todo mundo. Quer saber? Deus se irou naquele tempo e matou nossos antepassados. Então vamos fazer o seguinte: vamos construir uma torre bem alta para chegar no céu, de modo que Deus nunca mais vai poder fazer isso de novo. Então venham a mim, que eu vou dar segurança para vocês. Essa foi a ideia de Nimrod. Ele desafiou Deus dizendo: eu sou o seu porto seguro. Deus mata vocês com água, mas eu tenho uma cidade que lhes dá segurança. Então aquilo que Deus espalhou para encher a terra, Nimrod quis ajuntar. Agora vem cá, vê se essa não é a estratégia do anticristo: tornar um povo só, olhando para ele como sua fonte de segurança. Nimrod aparece como uma pré-figura do anticristo, tentando consolidar o seu domínio de forma global, e ele consegue fazê-lo, criando a Assíria, o primeiro mundo criado, sabe? Essa concentração local, de um império local e não global. Deus queria encher a terra, e Nimrod diz: o melhor é ficar aqui. Deus diz: vai para o mundo. Nimrod diz: fica aqui do meu lado, serve-me, eu lhes dou comida, lhes dou segurança, lhes dou uma cidade. E ele conseguiu fazer isso, até que Deus no capítulo 11 disse: não, desçamos e confundamos a língua das pessoas. Então ruiu os planos de Nimrod, mas não deixou Nimrod de ser poderoso na terra. Ele iniciou o seu governo, a Assíria, um dos maiores impérios, e diga-se de passagem, o primeiro império dominante. É dessa forma que você vê dentro do coração do homem o desejo de governo sendo exposto, mas de uma forma injusta. O homem tentando plantar um governo segundo os desígnios de seus próprios corações. Deus queria que Noé e seus filhos construíssem nações e reinos debaixo de seus desígnios. Noé estava debaixo dos desígnios, mas os filhos não prosseguiram. Então o mundo se desvia outra vez. E o capítulo 12 de Gênesis começa, como já citei semana passada, o chamamento de Deus a Abrão, de forma maravilhosa. O chamou, e o chamamento é lindo, porque Deus disse: Abrão, eu vou te mostrar os planos que eu tenho para você. Ele disse: sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, espalharei teu nome sobre a terra. Deus diz a Abrão: Abrão, eu vou fazer de você uma grande nação. O que Deus estava dizendo? Eu vou iniciar um reino com você, eu vou iniciar um povo com você. Acho lindo essa ideia de Deus. E acho mais lindo ainda olhar que o Abraão creu em Deus. Ele creu de tal maneira que Jesus, falando sobre ele, se não perceba, pega aí a sua Bíblia rapidão, por favor, vem comigo, ligeiro, mas voando ligeiro no Evangelho de João, lá no capítulo 8 e o verso 56. Olha o que Jesus fala de Abraão. Abraão, quando recebeu o chamamento do Senhor, ele creu de tal maneira que ele viu o reino e viu o rei do reino e se alegrou. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Uau! Jesus está dizendo: há milênios atrás, quando eu chamei o Abraão, ele viu onde eu queria chegar,
Ele me viu e se alegrou. É por isso que Abraão creu, e creu de verdade. Os judeus questionaram: mas peraí, tu tem a nossa idade e está dizendo que Abraão te viu? Aí Jesus quebra tudo no verso 58. Em verdade vos digo que antes que Abraão nascesse, eu sou. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, é tão lindo. Só que eu acho fantástico que lá no capítulo 18 de Gênesis, quando Deus está falando com Abraão, vai lá comigo, volta lá para você ver. Lá no capítulo 18, o verso 18, Deus diz a Abraão que aquilo que ele chama, aquela nação que ele mostrou para o Abraão, não era só para ele, era para ele ser bênção para toda a terra. Diz assim no versículo 18 do capítulo 18: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Sabe? É lindo isso. É uma pergunta que Deus está fazendo, e Ele faz com um propósito definido. Ele mostra um reino para Abraão. Abraão creu que dele sairia uma nação, irmão, e por isso ele foi imputado como justiça. Agora perceba que no versículo 19 do mesmo capítulo 18, olha esse texto para você ver. Deus não só chama Abraão, como confia a ele uma responsabilidade. Eita pega, olha quanto lenço. Obrigado, filho, obrigado. Toda quarta eu esqueço. É na perspectiva de ganhar lenço, irmão. Vai vendo. Enfim, tô brincando, tá? Olha o que a Bíblia diz. Cadê? Está na tela? Olha o que a Bíblia diz. Versículo 19 do capítulo 18. Deus viu em Abraão tanta fé que ele creu no reino. E Deus diz assim, sabe por que ele vai ser uma grande nação? Porque eu o tenho escolhido, a fim de que ordene os seus filhos e os filhos de seus filhos depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Uau, cara, que coisa linda. Lê esse versículo, por favor, ligeirinho. Lê comigo, por favor. Lê lá. Por quê? O que Deus está fazendo? Está plantando em Abraão a visão de um reino de justiça. Ele viu fé, fidelidade e crença em Abraão. Então agora ele diz: Abraão, olha o que eu tenho para você. O Abraão creu. Aí Deus diz: já que você creu, eu vou te dar filhos, e eu vou colocar em você essa responsabilidade. Transfere aos teus filhos toda essa vida de justiça, porque é uma condicional. Se você transmitir para os seus filhos e eles cumprirem o caminho do Senhor, toda a promessa que eu fiz a você se cumpre neles. Transfere. Deus deu a Abraão a ideia: transfere. Você tem que passar para os teus filhos a visão de um reino. É por isso que você olha Jesus. Oh, Jesus maravilhoso ele, sabe? Ele vem de maneira tão linda. Lá no capítulo 10 de Marcos, o verso 7, Jesus disse assim, aos discípulos reunidos com ele, ele disse assim: ide por todo mundo e digais, é chegado a vós o reino de Deus. Ele está dizendo: do jeito que o Abraão transmitiu o reino, vocês devem transmitir o reino também. Mas perceba que na fala de Deus acerca de Abraão, Ele está dando-nos um entendimento muito claro de que primeiro Abraão era justo, para depois ensinar a justiça. Primeiro vive Abraão, depois ensina. Mas a gente quer ensinar para depois viver. A igreja quer pregar para que o mundo se transforme, enquanto que muitos dentro dela continuam sem ser transformados. Não vi nenhum glória a Deus agora. E eu queria até, te confesso. Nesse contexto, óbvio, o plano de Deus de transmitir, de levar, de conduzir o homem a compreender, sem dúvida nenhuma, que ele vem plantando um conceito de reino. E perceba
Deus usa a maldade humana para promover um reino divino. Diga isso para quem está ao seu lado. Deus usa a maldade humana para promover um reino divino. O grande problema do homem se submeter ao domínio do Senhor, queridos, se dá pela forma da comunicação. O homem é difícil de comunicação com o divino. Primeiro porque há 3 coisas que nos fazem comunicar com o divino. Eu vou pedir para você falar, para você gravar na sua mente. Diga comigo: aquilo que o homem vê, aquilo que o homem ouve, aquilo que o homem conhece. Essa é a linguagem humana. Perceba, querido, o homem passa a crer, ele é fato, gosta de crer naquilo que ele vê. É por isso que a fé trabalha em âmbito diferente. Primeiro você crê, para depois você ver. Mas o homem quer ver primeiro, para depois crer. E nós somos assim, não é verdade? É por isso que o apóstolo Paulo diz: nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por aquilo que cremos, não por aquilo que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Mas o homem precisa crer num Deus em que ele vê. É por isso que o Nimrod se aproveitou disso e disse: está aqui Deus, creia nele, aqui, ó, eu fiz um para vocês. É por isso que o povo clamou diante de Arão e disse: Arão, nós queremos ver Deus. O Arão disse: me traz ouro, me traz prata, vou fazer um para vocês. Fez um bezerrão, bitelão, e deu para o povo e disse: está aí o seu Deus, adorem ele. E o povo caiu na miséria, foi para a galera. Se perderam por conta de que precisava ver para crer. Segundo, é aquilo que o homem ouve. Ora, a comunicação dada ao ouvido humano, desde o início, começou complicada. Porque não deram ouvido ao que Deus disse, mas deu ouvido ao que a serpente disse. Que coisa. E hoje continua do mesmo jeito. É mais fácil ouvir o mundo do que ouvir os conselhos de Deus. Continua do mesmo jeito. É, não é verdade? Quem dera pudesse ir mais além. Aquilo que o homem conhece, não dá para falar mais. Portanto, existem 2 meios que ele utiliza, esses 3 padrões de linguagem. É a comunicação verbal e a comunicação por circunstância. Deus usa as 2 coisas no Antigo Testamento para comunicar o seu reino: verbal e circunstância. Verbal, ensinando, transferindo, ensinando e transferindo, ensinando e transferindo. Circunstância, trabalhando nos acontecimentos em volta dos seus filhos, para canalizá-los para a construção de um reino dentro do coração de cada um deles. Vocês me dão 15 minutos, rapidão, só para me correr aqui, por favor, me dá, ligeiro, 15 minutos, beleza, corre. Ok. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento, Ele fez pautado sobre um padrão, seu próprio padrão. Coloca a mãozinha sobre o ombro de quem está ao seu lado, por favor, e diga para essa pessoa querida: Deus fez dentro do coração do homem uma base curricular. E a base curricular de Deus é sua justiça, sua bondade e sua vontade. Olha o Gênesis capítulo 15, por favor, ligeiro, capítulo 15, verso 13 e 14. Olha que coisa mais linda, irmão. Esse texto, ele é tema de muitas teses. Diz-nos assim, verso 13: então disse o Senhor a Abrão: sabe, com certeza que será peregrina a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação ao qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. É interessante que eu vejo aqui as 3 coisas de Deus dadas a Abrão. Ele está dizendo: Abrão, eu vou estabelecer para você aqui um currículo do meu reino, a base curricular do meu reino, tá bom, Abrão? E o que é a base, Senhor? Bem, é a minha vontade, a minha justiça e a minha bondade. Se você olhar o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, verso 13, ele tem uma fala muito interessante acerca disso. Eu gosto da forma como que Paulo escreve. Ele diz: porque Deus é aquele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Está nele, concerne nele. Eu lembro-me de um salmo, Salmo 40, vem comigo dele, por favor, e o verso 8, olha como o salmista fala acerca dessa vontade do Senhor. Oh, meu irmão, ele diz assim: farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás para te justificares? Ele está, aliás, eu estou lendo Jó, desculpa,
E é a justiça, então, estou dentro do contexto. Meu Deus, rápido, o zero não passa, meu irmão. Ô, Jesus de Nazaré. Está na tela, meu Deus. Está na tela e eu não vi. É só Jesus para me dar graça. Deleito-me em fazer a tua vontade. Ó Deus, essa versão é estranha, coloca, ai Deus, isso nem existe mais. Ó Deus, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Ele está dizendo, Senhor, todo o contexto de provação que eu vivo, tudo aquilo que me aperta, tudo aquilo que me acontece, o meu prazer é que tudo isso está dentro da tua vontade. Ainda que eu pereça, ainda que eu sofra, ainda que eu morra, mas se é a tua vontade, eu morrerei com alegria, diz ele. Sabe? Deus trabalha de uma forma tão intensa, nos propondo o conhecimento de sua justiça através de suas circunstâncias. Circunstâncias essa provada e gerada por nós mesmos. É interessante que quando Jesus veio ensinar sobre o reino, olha lá no Evangelho de João para você conferir. Vai comigo, por favor, ligeirinho, lá no capítulo 6, verso 38. Quando você vê Jesus ensinando sobre o reino, ele transfere para a igreja, para os discípulos naquele período, o entendimento de que aquilo que ele recebeu não vem propriamente dele, aquilo que ele transfere não vem propriamente dele, mas vem mediante a vontade soberana, bendita do Senhor. Capítulo 6 de João, verso 38, ele diz: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O que Deus está dizendo para Abraão, dizendo a Abraão, é o seguinte: a minha vontade é, entenda isso aqui, irmão, a minha vontade é que a tua geração vai ser peregrina em terra estranha. Ele está dizendo, eu quero que eles vão por esse caminho. Mas Deus, por quê? Então entra o segundo currículo do Senhor. Ele diz, por quê? Porque eles vão ser escravos de uma nação. Eles vão estar sujeitos à escravidão de uma nação. Para que isso, Deus? Por 400 anos. Para que se manifeste a minha justiça. O padrão do seu reino é vontade, justiça e bondade. Então ele diz, essa nação vai oprimir os seus filhos, Abraão, porque é o meio que eu tenho de trabalhar neles e de trabalhar nessa nação, para que a minha justiça se manifeste neles e se manifeste nessa nação. Ai, irmão do céu, você perdeu a oportunidade de dar um glória tão abençoado. Moisés escreveu em Deuteronômio no capítulo 32, vai lá comigo, por favor, verso 4, ligeiro, abre aí comigo. Deuteronômio capítulo 32, verso 4. Ele diz assim: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos, e Deus é fiel, pois não comete erros. Justo e reto ele é. 1 João no capítulo 3 e o verso 7, João diz assim, que todo aquele que é filho de Deus faz e anda em justiça. É tão maravilhoso perceber que a forma como Deus age, construindo junto de Abraão essa ideia, e perceba que o Abraão não reclama, porque ele sabe que está dentro do contexto do Eterno, e o Eterno está trabalhando em prol de seus filhos. Ele diz, ela será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Agora perceba de maneira rápida, não dá para mim ir mais além, mas perceba como Deus está fazendo. Ele está olhando para o Egito no futuro. O Egito ainda não era uma potência. O Egito era apenas um povo de um império pequeno, sem expressão. Aí o que Deus faz, irmão? Oh, queridos, deixa eu correr nisso aqui, porque nem dá tempo de eu ler mais nada aqui. Perceba o que Deus faz. Quando ele diz isso a Abraão, Abraão, você vai perceber aí agora, eu coloquei a minha vontade, agora eu coloquei a minha justiça, e agora eu vou mostrar para você a minha bondade. O plano de Deus sobre sua justiça. Egito não existe ainda. E Deus diz, Abraão, transfere tudo que eu colocar dentro de você, transfere para o teu filho. Sabe o que o Abraão faz? Pega tudo aquilo que Deus colocou dentro dele e transferiu para o Isaac. Isaac, se você honrar, se você cumprir, se você ensinar, se você transferir para os seus filhos aquilo que Deus prometeu para mim, vai cumprir. E sabe o que o Isaac faz? Pega tudo aquilo que Deus disse para Abraão, que estava dentro do seu coração, e transfere para o Jacó. Tudo está dentro de Jacó. E a história de Jacó é maravilhosa. Quem dera eu pudesse contar para você que alguns lances dela. Mas sabe uma coisa que fascinou Deus em Jacó? Todo mundo acha que o Jacó foi um perdido, miserável, safado, ladrão, malfeitor, não foi?
Olha o nome do cara: enganador, né? Falcatrua, lava-jato. Perceba, mas Deus gostou dele, e não há nada que possa ser tão confrontador quanto as atitudes de Jacó, mas o arrependimento dele depois. Perceba que coisa linda. A primeira coisa que faz com que Deus goste do Jacó e despreze o Esaú, primeiro Deus havia dito para a mulher, para Rebeca, e ela não transferiu isso para Isaac, guardou dentro do coração dela. Deus disse para ela: escuta, tem 2 nações dentro do teu ventre, só que tem uma coisa: o maior vai servir o menor. Deus já havia dito ali para ela: o que nascer por último, o Jacó, vai ser o que eu vou cuidar, eu tenho um plano com ele. Mas ela não falou isso nada para Isaac. Depois nasce, sabe, aquela divisão de amor e tudo mais. Certo dia chega o Esaú com fome da caçada, e lá está o Jacó cozinhando um guisado de lentilha. Até hoje eu não sei o que é lentilha, rapaz, mas ele estava fazendo um guisado tão gostoso, devia ser bom, porque o cheiro estava trazendo o Esaú meio que voando no cheiro de lá para cá, assim, ó, capturou ele pelo nariz, e ele veio vindo. Quando chegou perto do Jacó, e disse: cara, que comida é essa que você está fazendo? E o Jacó, que não é bobo nem nada, diz: quer? Ele diz: mas só se for agora, homem, me serve, pelo amor de Deus. Ele me diz: vamos fazer um negócio, eu te vendo, eu troco contigo pela tua primogenitura. A fala do Esaú foi essa: de que me adianta a primogenitura com fome? Fica tu com a primogenitura e me dá toda essa comida. E comeu que se saiu redondo, farto. Ignorou completamente. E por que o Jacó expôs e quis isso? Tudo que o Jacó não tinha, o Esaú tinha. E o que era isso? Tudo que o Jacó queria era o amor, o cuidado, os braços de Isaac. Ele queria um amor de pai. Ele queria que Isaac transferisse para ele aquilo que Isaac transferiu para o Esaú. A bênção, as coisas que Abraão transferiu para o Isaac, ele não transferiu para o Jacó. Antes desse momento, era tudo Esaú. E Deus olhou de cima e disse: como esse piá quer paternidade, como eu quero um filho assim. Então juntou a fome com a vontade de comer. E Deus adota aquele momento e diz: se cumpra a minha palavra. Se tem uma coisa que Deus ama, é quando pessoas se tornam famintas por aquilo que o representa. E a bênção de Isaac era como se fosse a bênção de Deus diretamente, pois foi isso que Deus disse a Abraão. Daquele momento em diante, a vida passa a ter mudanças, e eu não tenho tempo de falar aqui agora. Mas o Isaac ainda conseguiu transferir para dentro do Jacó todo o amor, todo o conceito, toda a crença, toda a fé que ele possuía em Deus. É por isso que você vê o Jacó tendo sonhos, visões e revelações, e o Esaú não tendo nada. Porque lá em Oséias, Deus diz: eu aborreci Esaú, eu desprezei Esaú, porque ele me desprezou primeiro, diz Deus. É uma questão de justiça. Ele mostra a sua grandeza, a sua vontade, a sua justiça e a sua bondade. Afinal de contas, permita correr nisso. Quando Jacó recebe toda essa transferência, ele sabe que agora dele vem Israel. Embora eu paro por aqui, mas permita tentar te mostrar esse detalhe. Sabedor que vem Israel a partir dele. Olha como Deus constrói. Ele tem um filho, o 11º filho, por nome de José, e dá sonhos a José. José é um cara até então hipócrita, falso. Deus tem que trabalhar isso nele. Então Deus permite que os irmãos o traiam. Afinal de contas, ele traía os irmãos também. Falava só as coisas ruins, não falava coisas boas que seus irmãos faziam. Então ele é vendido, ele é levado como escravo. E Deus vai com ele, porque faz parte do processo de construção, até chegar no Egito, ser vendido pelos ismaelitas, e vendido na casa de Potifar. E Potifar depois manda prender por conta do assédio que não aconteceu. Lá na prisão, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. E quando termina de interpretar, ele dá um tapinha nas costas do copeiro e diz: escuta, fala bem de mim para o rei. Passamos na frente de Deus outra vez.
E Deus olhou para ele e disse: cara, eu ia te tirar você daí hoje, mas já que você tentou usar seus próprios argumentos, fica aí mais 2 anos. E ficou mofando mais 2 anos na prisão. Mas lá na frente se lembram de que ele interpretou os sonhos e deu certo, e o rei agora sonhou. E ninguém sabia o que significava aquelas 7 vacas magras e 7 vacas gordas, ou vice-versa. Mas tinha um cara na prisão que sabia interpretar. E quando isso aconteceu, levaram ele lá, ele interpretou o sonho. E o rei disse: o que eu vou fazer? Ele disse: chama um homem que tenha inteligência, sabedoria, para cuidar desses negócios aí. Procura um homem aí no teu reino que tenha essa habilidade, que Deus pode usá-lo. José não era bobo nem nada, irmão. Então Deus disse: é agora a hora de eu levantá-lo. E Faraó disse: tu serás o homem. Naquele momento o coroou de tal forma que Faraó disse: ninguém levanta o calcanhar sem antes falar contigo. Ele se tornou o homem, o segundo homem mais importante do Egito. A Bíblia diz que logo em seguida veio 7 anos de fartura, e o José aplicou todo o seu mecanismo de economia, encheu os celeiros. Quando veio 7 anos de fome, ele passou a comprar, todo mundo queria comida, então ele passou a comprar tudo que tinha em volta, e comprou rios, nações, tudo que possuía as pessoas venderam para o Egito. José, em 14 anos, transformou o Egito de um pequeno reino em um império mundial. Entende? Agora perceba, a justiça de Deus é a mesma nação que ia oprimir Israel. Deus abençoa essa nação com 2 coisas: dá a eles essa prosperidade, porque um dia essa mesma prosperidade ia precisar para os israelitas. É por isso que você vai ver lá no capítulo 16 do Êxodo, Deus dizendo ao povo: olha como vocês saíram do Egito. Eu dei graça aos olhos dos egípcios, e eles encheram vocês de ouro, prata, joias e tudo que eles possuíam, e vocês saíram ricos. Segundo, Deus estava preparando aquela nação, porque um dia José trouxe seu pai para aquela terra, e eles viveram lá. José morreu, e é trágico que no capítulo 1 de Êxodo a Bíblia diz assim: e veio outro faraó que não conhecia José, e começou a oprimir Israel. Agora entra a ação da justiça de Deus. Oprimiu por 400 anos. Esqueceram José. Esqueceram o Deus que fez o Egito ser um império. Entra a justiça de Deus de novo. Por que veio as 10 pragas? É injusto. Deus foi mau? Não, Deus cumpriu a sua justiça. Eles esqueceram que Deus os prosperou e massacraram o povo que Deus usou para prosperá-los. Você entende isso? Tudo que Deus fez no Antigo Testamento foi cumprimento de sua justiça e a sua bondade estabelecida, dizendo: o Senhor, vocês vão sair do Egito com grandes riquezas. Eles não mereciam, mas saíram. Ah, querido, eu queria que você ficasse em pé. É tão lindo isso. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está pertinho de você: diga, Deus colocou sobre Abraão um princípio tríplice. Diga comigo: primeiro, a responsabilidade de ensinar. Diga: segundo, a responsabilidade de viver. Diga: terceiro, a responsabilidade de transferir. Sabe, queridos, até chegar em Êxodo, Deus construiu dentro do coração de Israel, através dos ensinos de Jacó. É por isso que você olha exatamente em Êxodo, quando o povo oprimido está, a Bíblia diz: clamaram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque traziam dentro deles a certeza e a esperança de que um dia Deus os levaria para a terra que prometeu a Abraão 500 anos antes. Agora pergunte para quem está pertinho de você: que ensino e que fé desse ensino que resiste
400 anos de escravidão. Veja como eles transferiam isso de pai para filho. A herança moral e profética de Abraão. Moral sob o prisma de vida, profética sob o prisma de ser um reino sacerdotal. Foi transferindo de um para com o outro, até chegar a esse período de escravidão, quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. E no capítulo 19, o verso 6 de Êxodo, Moisés escreve e diz ao povo: é para isso que Deus construiu essa história desde o dia em que tirou Abrão de Ur dos Caldeus, para que hoje vocês se tornem uma nação santa, um reino sacerdotal. Tudo que Deus fez, Ele fez com cumprimento de justiça. Certo dia Deus disse a Israel: matem os amalequitas, destruam eles, matem tudo, eliminem da face da terra, tirem eles da face da terra, matem mulheres, crianças, animais, tirem tudo deles. Isso parece muita crueldade, mas quando Abraão estava rumando, saindo da terra de Ur dos Caldeus, só ele, sua família e seus pastores, esses amalequitas vieram sobre Abrão. Abrão disse: nós não queremos guerra, nós queremos paz. Nós não queremos tomar o que é seu, nós só queremos passar. Os amalequitas deram sobre eles, mataram muitos dos seus. E Deus disse: vai chegar o tempo, Abraão, que eu vou julgar essa gente. Agora chegou o tempo, entende? Não há nada que acontece lá que o povo antes não tenha feito. Justiça. E por que se cumpre toda essa justiça? Para que no Novo Testamento, o Deus que trabalhou o Antigo todo para mostrar a sua grandeza e o seu amor, possa ser de fato visto e reconhecido no Novo, através do seu maior ato de amor à vida do seu próprio Filho. O reino plantado no coração dessas pessoas era para ser transferido de pai para filho, geração após geração, sob os fundamentos, que são 7 fundamentos do reino, que quando você puder, você vai aprender. E qual é a lição que nós tiramos aqui esta noite? O reino que você está aprendendo aqui hoje está preparado para você e para mim antes da fundação do mundo. Não é algo novo, não é algo criado agora, não é uma interpretação, é um reino de relacionamento possível. Hoje nós podemos gerar isso, hoje nós podemos construir isso. Eu quero orar com vocês esta noite, mas eu quero trazer essa consciência ao seu coração, que talvez você não esteja compreendendo por que algumas coisas desagradáveis têm cercado sua vida. E às vezes você pode até se sentir só com essas coisas desagradáveis, chorar por essas coisas desagradáveis. Mas eu quero te convidar a ter a fé que Abraão tinha e a confiar, pois Deus disse a ele: os seus filhos serão escravos por 400 anos. Agora, se Deus viesse a você e dissesse a você: seus filhos e sua filha será escravo por 400 anos, o que você diria para Deus? Pergunte para esse irmão aí antes de orar por ele, com ele. Diga: se fossem os teus filhos, o que você diria para Deus? Deus diz: serão afligidos por 400 anos. Imagina, você olhar para os seus filhinhos hoje e pensá-los debaixo dos látigos e dos reios egípcios. Mas Abraão sabia que valia a pena confiar na vontade, na justiça, pois a vontade e a justiça manifesta
a bondade de Deus. Guarda isso no seu coração. A vontade e a justiça manifesta a bondade de Deus. Eu quero orar com você. Talvez você se sinta injustiçado. Deus é justo e Ele vai fazer justiça ao seu favor. Talvez você se sinta largado, abandonado. Deus é bom e Ele vai ajudar você. Talvez você se sinta perdido, sem direção. Deus executa em você a vontade dEle. Confia nele. Confia nele. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Por favor, feche seus olhos. Feche seus olhos. Paizinho, é a tua palavra ensinada aqui esta noite. É a tua palavra que veio ao nosso coração e às vezes é tão difícil compreender como as circunstâncias são usadas por ti. Às vezes não conseguimos compreender que é por meio das circunstâncias que o Senhor nos faz se aproximar de ti. Às vezes não conseguimos compreender que é por meio das dores que o Senhor está nos afinando, está nos polindo, está nos moldando, como tu fez com Israel. O Senhor mesmo disse que os colocou na fornalha da aflição. E às vezes nós nos sentimos assim, em fornalhas. Às vezes nos sentimos assim, Senhor, oprimidos, apertados. Às vezes, Senhor, nos sentimos como que sem saídas. E nos perguntamos por quê. Se tu poderia ter impedido, tu poderia ter agido, tu poderia ter proibido, tu poderia ter evitado algumas coisas, e perguntamos por quê. Mas a tua resposta é sempre nos fazer saber que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam. Então, Senhor, a lição que posso aprender em ti esta noite é que vale a pena confiar em ti, independente das circunstâncias. Então eu confiarei em ti, Senhor, independente das circunstâncias, independente das injustiças, independente das opressões, independente dos maus ventos, independente das tempestades, independente das más palavras, independente das falsidades, daquilo que as pessoas nos promovem de dor. Nós queremos confiar em ti. Oh, Yamai, no meu porque sei que a nossa confiança em ti, Senhor, nunca será desapontada, porque tu és imutável, perfeito em amor. E a tua palavra diz que os seus atos são atos de justiça. E eu creio no que a tua palavra diz, Senhor, que os seus olhos procuram os fiéis da terra. Então eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo, Senhor. Tem gemido nas madrugadas, nas noites, nos dias, às vezes tentando compreender o que é incompreensível. E às vezes a gente diz, Senhor, temos que aceitar, mas é tão difícil. Então não queremos aqui, Senhor, nos curvar a uma aceitação sem entendimento, mas nós queremos nos reclinar à sua vontade, entendendo sim que de toda e qualquer forma, ainda que seja na dor ou na fornalha,
ainda que seja nos ventos ou nas tempestades, no frio ou no calor, na seca ou na bonança, o Senhor está construindo altares em nossa volta para nos prover os seus manjares. O Senhor está nos preparando para as coisas melhores. O Senhor está nos provando para que mais à frente tenhamos os valores que o Senhor espera a nós confiar. Sim, eu sei que o Senhor está nos construindo maturidade. Ainda nos sentimos meninos, mas nós queremos um dia ser adultos, a ponto de o Senhor nos confiar a sua herança, os seus valores, as suas bênçãos. Então nos submetemos aos seus desígnios, à sua vontade soberana, porque sei que ela manifesta a tua bondade maravilhosa. Essas pessoas que estão aqui comigo esta noite, eu lhe rogo agora, Senhor, abençoe-as em nome de Jesus. Abençoe-as em nome de Jesus. Se você puder abraçar essa pessoa que está pertinho de você e dizer a ela: Deus está te abençoando agora. Deus está ao seu favor agora. Deus está ao seu favor agora.